as 4 septologias, será um mês de estudos, 28 graus. Assim como 4 luas, 4 vezes 7. E falaremos também no final sobre a 4ª letra do alfabeto hebraico com grande revelação. Muito bem? Começa uma nova septologia dos graus, 146 até os 152, sobre a vida de Yahshua. Veja bem, 146 a 152, a primeira septologia sobre Mateus. Aí tem 7 para cada 7 capítulos, 7 graus, como você quiser. Eu acho engraçado que teve gente que chegou aqui esses dias e falou: esse negócio de grau é maçonaria, então a escola é maçonaria? Primeiro grau, segundo grau, as faculdades, primeira série, segunda série, os cursos, primeiro grau, segundo grau. Então a temperatura que Deus criou e o homem deu unidade de medida de grau também é maçonaria, é hermetismo? Quando você sobe uma escada, você está subindo maçonaria? Degrau, degrau, degrau. E o que a tua Bíblia tem? Não tem capítulos? E o que é capítulo se não é grau? Ah, mas capítulo pode. Capítulo, vamos evoluir, gente, vamos crescer, vamos crescer, vamos deixar de ser menininho. Já passou da hora, hein? Conforme Mateus, com ênfase principalmente na sua missão de 42 meses, escreva aí, 42 meses, escreva aí, tempo, tempos e metade de um tempo, Daniel, Ezequiel, 1260 dias. Conforme os 4 evangelhos escolhidos pela Igreja Católica para narrar sua história, serão 4 septologias, um evangelho em 7 graus de evolução, como você nunca viu. Os iniciados verão peremptoriamente o que a teologia cristã esconde, e Jesus Cristo foi em toda a sua vida, seu legado, seu dossiê, que chamamos de espírito, o entendimento máximo do seu espírito, terceira manifestação, contra o sistema religioso. Então preste atenção no título dessa primeira etapa. Eu não posso fazer 28 vídeos, presta atenção, eu não posso fazer 28 graus com o mesmo nome. Porque senão as pessoas não vão vir assistir. Eu as conheço. Os meus dons dizem para mim, elas não vão assistir. Então eu vou ter que mudar um pouco os títulos. Todo grau muda um pouquinho. Mas a descrição é a mesma, as capas são parecidas e você vai encontrar. É só seguir a numeração dos graus. Muito bem? Não quero ver ninguém depois dizendo, cadê a sequência? O que é do bem não aprende, mas o que é do mal aprende rapidinho. Olha a Sextra falando mais alto. Então olha o título aí, 1260 dias de Jesus contra o sistema e a Bíblia. Para enlouquecer os religiosos. Como que Jesus foi contra a Bíblia? Pois é, só assistindo para entender, só ouvindo para entender, só lendo a epístola para entender. Serão 28 epístolas, 28 cartas escritas a vocês a partir de agora. Escreva aí. Jesus teve um dossiê de 1260 dias contra o sistema religioso, incompreendido por eles, odiado por eles, perseguido e morto por eles, por conta da má interpretação da Bíblia. Tudo por conta de um livro que eles não têm porte de arma e não deviam ter ele nas mãos. Enfatizo, ele veio cumprir a lei, Bíblia, e alterar. Quando digo alterar, eu digo revelar. Colocar um novo testamento superior à lei. E esse testamento diz respeito a ele, a sua morte e o seu sangue. Hebreus 9.
sendo ele a finalidade da Torá. Você encontra um adventista, um judeu messiânico, qualquer legalista de hoje, que até hoje ainda existem. Você encontra qualquer um deles, eles são pessoas do bem, geralmente, tem do mal, tem do bem, mas são bem intencionadas. E é isso que Deus lê, não é? Verdade relativa, doxia, vai assistir lá. Mas eles dizem, o fim da lei não é Cristo. Está traduzido errado. Até eles falam em adulteração de sinônimo quando lhes convém. É a finalidade da lei. Explicando Gálatas, por exemplo, carta de Paulo. Pois é. Exatamente isso. Sabe qual é o fim ou finalidade que dá na mesma? Sabe qual é o fim, o cabo? O amém, começo e fim, princípio e fim, alfa e ômega, aleph, até a última. Sabe quem é? Aqui, ó, de Keter a Malhut. Qual é o objetivo do Keter? Um reino. Para estabelecer o quê? Um Malhut, um rei. Ele é o planeta. Aqui tudo começou aqui em cima. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Lembra de Bereshit, que eu revelei para vocês o que significa princípio? Pois é. Se ele é o Bereshit e já estava revelando a sua morte, o que ele estava apontando? Que haveria metade de um tempo de testamento falido, de uma lei que os homens não conseguiriam encontrar a verdade nela, nem a perfeição nela, nem a evolução nela, nem a salvação nela. Mas ele se apresenta como esse pão vivo que desceu do céu. Ele é a própria lei, porque a finalidade de tudo que surgiu lá na mente dele, lá em cima, lá no Keter, na coroa, na cabeça dele, na consciência dele, quando ele, o arquiteto, planejou o cosmos, o crivo, era a lei, e a lei era ele, que corporificou. Eu quero que você escreva aí, a lei corporificou. A lei corporificou. E a lei tem um nome, Jesus Cristo. Ele é o pão, ele é a finalidade de toda a história, ele é a finalidade da lei, ele é a finalidade da Bíblia. Quando lê-se lei, interpreta-se, substitui-se Bíblia. O próprio sábado é ele. Vinde a mim e descansai em mim. O milênio, que é o Shabá, o sétimo dia, vai ser reinado por ele, onde todos descansaremos com ele. Ele será nosso descanso de 1000 anos. Ele é o próprio templo. Quando é que vão entender quando ele disse, está alguém aqui que é maior do que o templo? Está alguém aqui que é maior do que o sábado? Ele falou essa frase 2 vezes a respeito das 2 coisas fundamentais da cegueira dos religiosos daqueles dias. E não é que até hoje ainda estão cegos. 2 Coríntios 3. Quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Dá para entender? Mas o véu vai ser retirado. E é isso que ele veio fazer, ele veio rasgar o véu de cima a baixo. A finalidade da lei. Muito bem. Algo que até hoje, bilhões de cristãos, quase todos, nunca entenderam. Eu vou provar para vocês com amor cabalmente, nos 4 ventos, nos 4 pontos cardeais, nos 4 evangelhos, das 4 letras do seu nome, quem foi e é Jesus. Um Jesus desconhecido dos cristãos, que de dia e noite pregava contra o dinheiro e contra o poder religioso político. Tudo que Jesus fez, eu quero que você escreva aí. Foram 1260 dias de desmaterialização. O Áquil fica criando coisa nova. Ou vocês vão descobrir, nesses 28 graus, se eu sou ou não sou imitador do meu grande mestre. Vocês vão descobrir nesses 28 graus, se eu sigo ou não sigo como mestre Jesus Cristo. Quem é o meu Pai? Quem é meu Salvador? E quem eu tenho pregado? Vocês vão descobrir nesses 28 graus que tudo que eu falo não vem de mim. Se eu tenho ou não tenho, se vocês têm ou não têm, a mente de Jesus Cristo.
Em 1260 dias ele pregou o dessistematizando, o desteologizando, o desmistificando, o desmaterializando contra o dinheiro. Vocês verão isso. Ele pregou contra o poder religioso e político, que é dessistematizando, desteologizando, desmistificando, contra a matéria, desmaterializando, e contra as tradições, o dogmatismo, o fanatismo religioso, sabedoria e visão. O Ackel criou esses cursos, essas coisas. Eu criei? Eu? Vamos começar? Que venham então 28 graus de muita glória. Matiarro, capítulo 1, ou seria melhor dizer, grau 1. O nome Matiarro pode ser lido como eu acabei de dizer, Matiarro, mas também é lido como Matai e Matiô. Matiô, Matai, Matiarro, grau 1. Para você entender o que é que vai ser isso, eu estou extraindo capítulo a capítulo, como uma enciclopédia bíblica, comentada versículo a versículo, capítulo a capítulo, grau a grau. Não vai ter um capítulo, um versículo que eu vou deixar para trás. Mas eu só vou extrair com a linguagem original cristalina. Vocês queriam a Bíblia original? Vocês vão ter mais do que isso. Essa septologia vai ser essas 4 septologias. Que comecemos. Que coisa mais linda. O evangelho é simples. Abobado. Sabe nem o que é simples? Simples no sentido de não inventa. Faz o que Jesus fez, é o que eu estou fazendo. Acorda, rapaz. Ele já nasce como promessa da descendência da semente da mulher. Vocês lembram? O filho de Davi. Filho, tanta gente não entende a Trindade, que nasce da semente. Aquele que era criador se faz criatura. Aquele que era atemporal vem para o cosmos temporal. Vamos lá. Aquele que se faz filho. Tudo que apontava para ele lá no Velho Testamento está se cumprindo. Nasce da genealogia de Davi e de Salomão. Lembra da promessa de Samuel 7? Que terá reino perpétuo para sempre, edificará o verdadeiro templo. Se querem construir uma casa, essa casa não será física. Veja, eles nunca enxergaram isso, eles tinham Bíblias nas mãos. Até hoje, quem é que enxerga isso? Você entende que a história é a mesma, tudo se repete, eles não enxergam. É impressionante. Já no capítulo 1, nós temos o quê? A genealogia, a semente. A primeira serpente, a Kundalini do mal, já veio no deserto. E a promessa para ela foi: vai ter da descendência da mulher, que vai destruir o mal que foi criado, permitido para o crivo humano. Então a segunda serpente levantada no deserto está nascendo. E é para o deserto que ela vai agora. O sistema esperava e espera até hoje um Messias que construa fisicamente. Nunca poderiam discernir, apegados à lei, Bíblia, que o templo seria espiritual além da matéria. Tudo
tudo o que o capítulo 1 diz é a genealogia perfeita, provando que está nascendo a segunda serpente, que não é a Lada, que não é o dragão, mas a serpente da cura, da medicina, a cura das almas. Todo aquele que é apegado à lei e à Bíblia e não a entende, ele quer ver as coisas materialmente, porque ele é material. Matiarro, capítulo 2, segundo grau. Registrou para nós Mateus. Eu quero que você escreva aí. Me permita fazer algumas interpolações. Eu preciso. Para ficar claro. Escreva aí. Use esse chat pro bem. Ou fale. Nós veremos. Escreva aí. 1260 dias da missão de Jesus contra o sistema religioso. Você nunca enxergou isso. Você pode ir em qualquer lugar que fale, que ensine, qualquer lugar. Esse lugar pode ser físico, pode ser virtual. Qualquer lugar que tenha esse livro ou que cite esse livro, nunca te mostraram. Em nenhum documentário, filme, a Igreja Universal vai fazer agora a novela de Jesus Cristo. Já fizeram tudo sobre ele. Acreditando ou desacreditando, mas nunca mostraram quem Jesus de fato foi. Vocês vão ver que não tem um capítulo que ele não seja contra o mal, o sistema religioso. E contra a própria lei. Ele a criou. Ele a destruiu, ele a superou, porque ele é a própria. Ele é a carne da lei. Ah, vocês verão isso. Então, fique bem claro isso. Capítulo 2. Extraindo do capítulo 2. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Você está entendendo? Congregados aonde? Numa sinagoga, na igreja. Quem? Os principais pastores e padres, e teólogos, escribas. Os mais conceituados da religião, da prática da Bíblia naqueles dias. Eles estavam discutindo onde nasceria o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Olha, está na Bíblia, que ele nasceria em Belém de Judeia. Herodes, preocupado. E tendo respaldo e apoio de quem? Daqueles que ele molhava as mãos com dinheiro. Quem? Pastores, padres. Escreva aí. É assim que já começa a história dele. Ele nem nasceu e os pastores e padres já estão preocupados com o seu nascimento. Para quê? Para não perder domínio, para não perder poder. Usando o quê? A Bíblia. Revelare. Não tolerem pessoas que estejam atrapalhando esse estudo. Não tolerem. Não tolerem. Não tolerem. Filhos de Caim. Revelare, enquanto o sistema político de Herodes, apoiado pelos sacerdotes, pensava em matar o menino Jesus. O que eu falei no grau de sexta-feira? Assista o grau 145. Líderes religiosos não matam. Miqueias 3:11, Malaquias 3, Mateus 23. Assista o filme, a série Reinado. John Knox matava? Não.
Calvino, eles estavam lá com a espada matando? Não, são covardes. Eles fazem a conspiração como Judas, como Anás e Caifás. Como diz João 10, quando vê o lobo, eles saem e abandonam as ovelhas que eles as usaram. Quando elas veem o perigo chegando, quando eles veem o perigo chegando, eles abandonam você. Covardes. Eles são 2 vezes mais terríveis do que os próprios mercenários do mal sem a fé, porque fazem o mal com a fé. Olha só, o menino Jesus nem nasceu e os sacerdotes já estavam pensando em matar o menino Jesus. Agora eu quero que você escreva aí, revelare. Enquanto os sacerdotes queriam matar Jesus com Herodes, quem é que estava tendo discernimento? Quem não tinha a Bíblia. Quem não tinha uma fé baseada na doxia da lei mosaica. Ai, que coisa mais linda, revelare. Enquanto o sistema político queria matar Jesus, lá do Oriente vem os herméticos, os satanistas. Eles não têm o evangelho simples, eles são do mal. Eles abandonaram o primeiro amor e estão pregando. Vamos apedrejá-los, vamos matá-los. Os magos do Oriente, que estudavam astrologia zodíaco. Isso é coisa do demônio. Que não seguiam a Bíblia e a lei, mas vieram adorá-lo. No versículo 12, eles sonham que não deveriam contar a Herodes sobre onde estava o menino Jesus, que mentia junto com os pastores, dizendo: traga o menino, que eu quero adorá-lo. Mentirosos, assassinos. A Bíblia diz sobre ele: traga que eu quero adorá-lo. E eles acreditavam. Eles acreditaram. Mas Deus, escreva aí, Deus falou com os magos em sonho. Com quem que Deus falou? Com Herodes? Com os sacerdotes? Não. Com os magos. E disse para os magos: olha, a intenção que eu leio do coração deles é matá-lo. Então escondam o menino. Ai, ai, ai. Os pais de Jesus ficaram no Egito com ele até a morte de Herodes, por conta do aviso que Deus deu em sonho para os magos, os sábios. Somente após a morte de Herodes, quando o filho dele assume, é que Jesus vai voltar para Nazaré, para se cumprir o que diz a Escritura, que ele seria de Nazaré, o Nazareno. O que eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, e eu não falo como um clichê, eu os amo, é que Jesus, assim como Moisés, foi treinado
em escolas no Egito. Não foi em outro lugar. E quando ele veio para o templo, Mateus não aborda isso, mas quando nós chegarmos nos outros evangelhos veremos, ele foi ensinar a lei para eles, que eles usavam para condenar as pessoas. Com 12 anos, vocês sabem. Mas não é a hora de falarmos sobre isso. Ele foi até Nazaré para ser o nazareno. Vê, as escrituras se cumprem, profecia a profecia, mas eles não enxergam. Estão sempre com o Alcorão, com a Torá, com a Bíblia, com qualquer tipo de livro sagrado nas mãos, nos templos, nas sinagogas, nas paróquias, desejando a morte daqueles onde Jesus realmente habita. Matiarro, capítulo 3, grau 3. Passados 29 anos, Mateus não fala muito da infância dele, ele já pula. Passados 29 anos, de -4 com o erro do calendário até 26, ou 29 sem o erro, João Batista, o primo de Jesus, é o último profeta da lei. Escreva aí, João Batista é o último profeta da Bíblia. Para encerrar a lei, para encerrar o compêndio que eles tinham como Bíblia naqueles dias, para encerrar uma velha aliança. E ele chega dizendo: por que a teologia não ensina isso? Como pode? Quem lembra do meu provérbio aí? O pergaminho é o mesmo, mas os seus olhos são outros. Lembra de Atos 8? Tá lendo, tá ali. Poucos tinham pergaminho, um príncipe tinha o pergaminho e não entendia o que lia. Você nunca enxergou isso? Eu estou lendo capítulo a capítulo, todo capítulo é contra o sistema. A vida inteira de Jesus é contra o sistema político-religioso. O primo dele que vai preparar o caminho para ele. Qual é o primeiro sermão do primo dele? Escreva aí. Primeiro sermão do último profeta da Bíblia. Segura aí, primeiro sermão dele. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir do juízo da ira do mal que virá? E quem é que vai mandar o mal? O juízo? Produzi, pois, frutos, ações dignas de arrependimento. Vocês com a Bíblia dizem: escuta, escuta. Vai ser difícil essa septologia. Vai ser difícil. Eu não consigo. É muito para mim. Vocês vão ter que ter paciência. É muita verdade para um dia só. Vocês com a Bíblia dizem. Olha para cá. Temos por pai a Abraão. Mas eu vos digo, escutem, religiosos, até das pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. O machado está na raiz das árvores.
As que não possuem bons frutos serão cortadas e lançadas aonde? No fogo. Eu vou batizar com água para encerrar o Velho Testamento de cerimônias e rituais, para simbolizar o arrependimento. Mas o que vem em seguida é mais poderoso porque tem uma missão maior. E ele vos batizará com o Espírito. Aí você pega Mateus 3 e está traduzido errado de propósito. E daí surge o grande equívoco que já ensinamos lá atrás. Espírito, ponto. Mas também, dualmente, com fogo. Quem é que manda o fogo? É o diabo ou é Jesus? Sabe o que é fogo? Fogo é juízo. Olha o que ele diz: pois o que vem depois de mim, isto é, Jesus, sabe o que ele tem na sua mão? Uma pá. Escreva aí: Jesus tem uma pá. Essa pá é para limpar a terra. Quem é que vai limpar a terra? Jesus Cristo. Não é o que Pedro disse em sua epístola? Vai varrer com fogo os ímpios. Quem é que ele vai separar? Nos quatro cantos, puerilmente falando? O trigo da palha. Escreva aí, ele pega a pá. Você pode imaginar Jesus separando o trigo da palha. A palha que ele ajuntou da árvore da morte, ele vai queimar com fogo. E este é o batismo com fogo. Eu pergunto a você, pentecostal, que nunca soube disso, nunca te ensinaram, e eu entendo você. Você ainda quer batismo com fogo? Você ainda quer? Fogo eterno! Então Jesus aparece e é batizado no último batismo ritualístico da lei, para cumprir e encerrar o Velho Testamento, a Bíblia que eles tinham. Encerrou o ensino de João Batista, o único ensino que Mateus registrou. Só esse ensino, escreva aí. Você já vai ver que João vai ser preso em seguida. Escreva aí. Um ensino de João Batista. Cadeia e morte. Uma pregação de verdade. Aí vem você dizer para mim esses títulos, esses símbolos, é tudo coisa do mal. Preste atenção. Onde está o mal, estão as multidões dizendo aleluia, amém. A verdade, quando é pregada, ela causa ódio, ela causa confronto, ela causa morte, prisão. É insuportável. Quando Estevão pregou no capítulo 7 de Atos, diz a Escritura que eles taparam os ouvidos, pegaram as pedras e o mataram para que ele calasse a boca, porque eles não aguentavam mais uma palavra contra a lei, a Bíblia e o templo. Uma pregação de João Batista, cadeia e morte. Eu fico imaginando Jesus olhando para o primo dele e pensando: se eu não fizer diferente, eu não vou durar muito. E ele fez. Você já vai entender. Para poder durar um pouco mais, para poder cumprir sua missão. Grau 4 de Matiarro. Jesus Cristo, que passou a infância no Egito assim como Moisés, agora
No capítulo 4, ele vai, assim como Moisés, para o deserto, para ficar 40 dias. Sabe para quê? Escreva aí. 40 dias se preparando, meditando, se concentrando, para poder cumprir as profecias que falavam sobre isso, para que ele pudesse fazer a pirâmide do delta, ele, Moisés e Elias. Por quê? Porque Moisés 40 dias na lei, Elias 40 dias profetas, e ele no topo, no arquétipo da pirâmide. Ele é a chave da pirâmide, a senha da pirâmide, ele é o cantil, o cume, para trazer o quê? A graça. Então, a fim de que se cumprisse, ele estava no deserto desmaterializando, meditando, se concentrando. Jesus estava num devido mantra. Silêncio. Sábio dá valor ao silêncio. Ele queria silêncio. Concentração. Por quê? Porque ele teria pela frente, escreva aí, 1260 menos 1200 menos 40 dá o quê? 1220 dias de terror, de ingratidão, de um povo que só ia lhe buscar por interesse, de líderes religiosos falsos, querendo pegá-lo em público, desdenhar dele em público. Como vocês fazem aqui, vocês que entram no chat com a Bíblia, querendo envergonhar em público, querendo incriminar em público. O espírito deles está dentro de vocês. É o mesmo espírito. E Jesus já estava vendo isso. Você sabe que eu sinto falta de ter feito isso, viu? Faz 6 anos que eu estou ao vivo todo dia, trabalhando todo dia. Eu devia ter ficado uns 40 dias, não digo, imagina eu 40 dias. Que fosse 4 dias. 40 dias é para ele, Moisés e Elias, que possuem a maior missão de toda a humanidade. Agora, assim como Paulo não aceitou levar uma quarentena de açoites, 40 também, e não aceitou para não ser igual a Jesus, assim como Pedro que não aceitou morrer igual a Jesus, preferiu ser crucificado de ponta cabeça, eu também não vou fazer, mas eu devia ter feito. E você que quer começar a trabalhar com as pessoas, e você que quer começar a espalhar a verdade, você devia passar por uns dias de desmaterialização, de concentração, porque o que vem por aí, você vai ter que estar muito preparado para aguentar as víboras do verdadeiro deserto. 40 dias para mostrar aos que tinham a Bíblia nas mãos que ele veio para cumprir e se apresentar como a própria lei. Nós já ensinamos isso em tantos graus. Jesus é tentado pelo delta do ego. Escreva aí. Ter, ser e poder. A tríade, a pirâmide do mal. Da árvore da morte. Ninguém estava com ele ali. Então como que eles registraram? Mateus e Lucas registraram. Porque Jesus sentou com eles e contou. Escreva aí. Registra isso. Estive 40 dias antes de chamar vocês. Antes de chamar uma equipe para cumprir a minha missão, eu estive 40 dias no deserto. E aconteceu assim, ninguém estava lá. Ele contou isso como uma linguagem pueril para você entender o quê? O que é vencer o seu mal, renunciar a si mesmo, carregar a cruz, vencer o seu mal, o seu ego, o seu ter, o seu ser, o seu poder. Se o primeiro Adão não venceu, ele venceu. Conforme ele orientou para ficar registrado que o mal está submisso aos filhos de Abel e que ele, como segundo Adão, venceria o crivo e a serpente. Satã representa o dinheiro, o templo, a santa cidade e usa o tá na Bíblia. Presta atenção, já falamos sobre isso, mas para alguém pode ser novo. Pode ser evangelho, nova notícia. Talvez você não saiba, mas tudo que Satã apresentou para Cristo, que é o seu mal interior,
Em 40 dias de meditação, imagina. Ele sabia como Deus o que passaria. Se até nós, como homem, já podemos prever alguma coisa do dia de amanhã, já podemos imaginar o que vamos passar, imagina ele. E a sua luta, e assim puerilmente ele pediu para que Mateus e Lucas registrassem, era contra o quê? O dinheiro. Tudo isto te darei. Ele foi aonde? No pináculo do templo, no alcantil, na senha, lá em cima. Ele tem medo de templo? Não. Eu já ensinei e vou ensinar, vou morrer ensinando. O anticristo usa a Bíblia. O espírito do anticristo já está entre nós. Por quê? Porque ele usa a Bíblia. Por que estava entre eles? Porque eram os religiosos. Os que matam, condenam e perseguem em nome de Deus. Eles usam o nome de Deus, eles usam o templo, o pináculo do templo, na santa cidade. Jerusalém está ali como santa cidade. Jesus é levado no centro do mundo, que é Jerusalém, no centro de Jerusalém, que é o templo, no cume, no lugar mais santo dos santos possível. E quando ele está lá, o que é que Satanás usa? A Bíblia Sagrada. Não é assim que a Igreja Católica deu o nome para tudo? Usando o Salmo, que Salmo 90, 91. Está na Bíblia. Os anjos te guardarão. Você não quer privilegismo? Deus interfere. Se joga. Você é um filho dele. Ele vai te guardar, te proteger. Ele é teu pai. Ele te ama. Quem está entendendo? Revelare. Satã jamais enganará contra, mas a favor, interpretando Deus, sua lei, sua escritura para enganar. Você está entendendo? Bancada cristã, bancada gospel, Trump, cuidado. Este é o caminho Putin. Você viu que a Rússia é até contra os gays. Olha, que maravilha o Putin. O Trump defendendo Israel. É assim mesmo. Este é o caminho em nome da Bíblia. É por isso que, se fosse possível, enganaria até, assista meu vídeo, macro apocalipse, porque é parecidíssimo, porque é palha e trigo, porque é joio e trigo. Vocês não lembram de 2 Coríntios 11? Porque Satanás, o mal, se transveste de anjo de... Tem gente que acha que vai chegar no título, vai ver o símbolo. Ali, o tolo é previsível. Ele só papagueia aquilo que aprendeu e nunca evolui. Então, é satanismo, é o anel, é o símbolo. Então é ali que está o mal. E assim eles são enganados. Porque como é que o mal vem? Vestido de branco, vestido de algodão. Ele não vai colocar títulos polêmicos. Ele não vai colocar as coisas como elas são. Ele vai esconder. Lembra do grau 145, sexta-feira? Ele vai esconder. Deus é bom. Você aceitaria Jesus de novo, lembram? Deus é bom. Deus é santo. Ah, vocês não aprendem. Vocês não aprendem mesmo. Vocês pedem para ser enganados. Pedem para ser enganados. Satã é o mal religioso e político que comanda Jerusalém e que comanda o templo. Escreva aí, revelare. Quando Jesus é transportado hologramadamente para o templo, está representando o sistema religioso. Escreva aí, templo é igual ao sistema religioso. Mas quando ele é levado ao centro da cidade de Jerusalém, está representando o sistema político. Escreva aí, Jerusalém é igual ao sistema político. Quem é o mal? Sistema político e sistema religioso. O que Jesus está fazendo no deserto? 40 dias se concentrando, porque ele sabia quem era o seu inimigo. Quem ia procurar matar ele em 1200 e tantos dias. Quem? Os que comandam a cidade e os que comandam o templo.
e citando a Bíblia, e citando a Bíblia, e citando a Bíblia, e citando a Bíblia, e citando a Bíblia. Ah, por favor, gente, isso é lindo demais. Lindo demais. Satã é o mal religioso do templo e da Bíblia, da lei. E ele é o mal da cidade de Jerusalém política. Herodes, Anás, Caifás, Alexandre, que usam o nome dele para o seu benefício a fim de nicolaísmo, dominar poder. Então Jesus sai do deserto, após estar preparado, escreva aí, Jesus agora está preparado para enfrentar quem? 1260 dias de templo, religião, 1260 dias de cidade, política. Quando é que você entendeu isso? Política, religião, Bíblia. Ele está preparado, mas quando ele sai, escreva aí, diga comigo, quando Jesus sai do deserto, no 41º dia, que ele põe o primeiro pezinho dele para fora do deserto, qual é a primeira notícia que ele recebe? Eu falei, não ia ser fácil. E não vai ser. Vai custar o sangue. Qual é a primeira notícia que ele recebe? Jesus fica sabendo da prisão do seu primo, o último profeta da Bíblia, João Batista. E ele foi preso por quem? Quem consegue adivinhar? Quem consegue adivinhar por quem que ele foi preso? Pelo sistema. E começa a anunciar então o reino. Isto é evangelho, anunciar o reino. Jesus não anunciou batismo com fogo, embora em parte sim, o verdadeiro, o juízo. Jesus não anunciou arrebatamento. Jesus não anunciou o ecumenismo. Jesus anunciou um reino. Keter no Malhut. Eu fico imaginando da onde ele tirou forças. Só estava começando e ele já recebe a notícia do seu primo preso. A notícia. Então ele começa a escolher os seus discípulos, a montar a sua equipe de trabalho. Os primeiros sinais aconteceram na Galileia e na Síria. Por que que os primeiros sinais aconteceram? Qual era o objetivo? Revelare. Os objetivos dos sinais também era um delta. Primeiro, muitas pessoas se diziam Messias naqueles dias. Ele precisava provar ser diferente, ser o Machia. Segundo, interferir quando envolve todo o seu povo e até individualmente para um povo que não sabia a verdade, que andava com a Bíblia, que ouvia a Bíblia o dia inteiro em 400 sinagogas, mas que não conhecia a salvação, a vida eterna. Então ele estava interferindo para salvação. 3. Trazer o povo ao seu favor contra o sistema. Revelare. V. João Batista, seu primo, morreu cedo por não fazer sinais. Vocês lembram que eu pedi para vocês registrarem num sermão levou à sua prisão? Pois é. Mas sinais protegem o profeta. Jesus precisava fazer diferente para não morrer, usando em bom termo o povo como escudo para não morrer precocemente. Se João Batista morreu, é porque ele pregou verdades. E vocês devem lembrar que ele foi mexer num caso dos poderosos. Mateus não fala isso, mas nos próximos a gente vai saber.
ele foi mexer. E aí pediram a cabeça dele, porque ele falava a verdade, ele não temia nada. Muitos de vocês chegariam para ele e diziam: fala mansamente, não precisa falar tanta verdade, fala um pouco menos. Seja politicamente correto, pregue amor. Amor é curar o câncer, e não se cura câncer com flores. João Batista deu a vida dele por isso. Então Jesus sabia que precisava fazer diferença. Ele usa o povo, no bom termo, como escudo para não morrer precocemente, e ainda assim morre jovem. Escreva aí: a primeira multidão já o seguia. Alguém seguiu ele porque ele esteve no deserto? Bom, pouca gente soube. Não. Alguém seguiu ele porque nasceu um rei em Belém da Judéia? Já estavam falando, a cidade toda falava. Não. Alguém seguiu ele porque ele era primo de João Batista e viram ele sendo batizado ou souberam que ele foi batizado? E desceu o pomba, o Espírito Santo? Não. Alguém seguiu ele por saber que ele era primo daquele que João Batista apontava? Não. Quando é que teve a primeira multidão? Quando ele fez os primeiros sinais e maravilhas na Galileia. Claro, agora ele curou os cegos, agora ele curou os surdos, agora ele deu poder para aqueles que não tinham capacidades de andar, de mexer a mão, de enxergar. Como ele deu para eles isso, então a primeira multidão o seguia. Capítulo 5. Ao conseguir a primeira multidão, olha como é que Jesus fazia dualmente, ó. Eu dei para vocês sinais. Em troca vocês vão me proteger. Mas vocês vão ter que me ouvir. Dual, ó. Liberdade e responsabilidade. Vocês receberam sinais? Agora vocês vão sentar e vão ouvir o que eu tenho a dizer. Quem está preparado aí para o primeiro ensino de Jesus Cristo? Eu vou até 23 e 20. Não tenho como, eu preciso ir. Quando ele vê que já tem a primeira multidão, o que é que ele faz? Ele vê que está pronto para seu primeiro grande grau. E vejam vocês, a sua primeira doxia, doutrina, é pura ortodoxia. Sabe qual foi o seu primeiro ensino? Foi ortodoxia. Ele não falou assuntos secundários, ele foi direto na essência. E olha, vocês estão preparados? Ele abre com ensinos fundamentais. Suas primeiras doutrinas foram sobre temática da mensagem de Jesus Cristo. Escreva aí. Motivação, intenção e desejo. Que eu fica criando essas coisas. Por que não prega a simplicidade? Sabe qual foi o primeiro, maior e melhor? O melhor de todos os sermões dele foi o primeiro. E sabe qual foi o primeiro? Intenção, motivação e desejo. Ele prova agora, vocês vão ver, que tudo que eles aprenderam pela Bíblia estava errado. Sabe uma das coisas que eu mais escuto aqui, todos esses anos que eu falo a verdade? Não só eu, Caio Fábio e outros. Sabe o que eu mais escuto? Quer dizer então, que tudo está errado. É o que mais diziam para Jesus. É a frase que mais falavam para ele. Primeira temática dele: motivação, intenção e desejo. Essa é a ortodoxia.
nas primeiras palavras suas, nosso Supremo Mestre deixa claro, do 11 ao 13, que os verdadeiros... Lembra do trigo e da palha? Ele já está começando a separar. Olha a pá. Olha a pá. Ele vem com a pá, assim como o primo dele disse. Ele está com a pá, ele já está separando quem é quem. E como é que se separa? Acendendo fogo, sacudindo, crivando, peneirando. E aí o que ele está fazendo? Ele começa o crivo. A mensagem dele criva. E quem deve, quem teme, quem está com dívida, quem está com a consciência pesada, não suporta, sente ódio. Mas quem é do bem, sente paz, sente amor. Essa é a mensagem da verdade que separa trigo e palha. Olha só, ele diz, os verdadeiros seriam difamados, perseguidos, assim como foram todos os profetas em 4.000 anos de Bíblia, Velho Testamento. Pela primeira vez ele cita a Bíblia no ensino, é a primeira vez. Então ele diz assim, escreva aí, não vim destruir ou anular a Bíblia. Muita gente vai citar isso porque eles estão cheios de religião, assim como aquele povo estava. Muita gente vai citar isso para mim, vai citar para você. Mas ele veio cumprir a lei e a Bíblia. Porque muita gente nem sabe que a lei é sinônimo de Bíblia. Nunca entendeu assim. Mas quando entender vai dizer, mas ele veio cumprir a Bíblia. Ele não veio abrogar. É para você. É para você. Não vim destruir ou anular a Bíblia, mas vim cumprir. Ele estava ensinando o quê? Que todas as sombras, alegorias e tipologias velho-testamentárias de 4.000 anos daquele livro Bíblia apontavam para ele. Até a mínima letra do alfabeto hebraico, o Yod, da Bíblia, iria apontar para ele. Mas ele ainda não falava diretamente. Ele estava falando puerilmente, para não ser entendido por todos. Cadê os eruditos para entender o que eu estou falando? Para não ser entendido por todos ainda, era o primeiro ensino dele, e causar a sua morte precoce. Então ele enfrenta o sistema religioso no ensino pela primeira vez e diz: se o vosso caráter não for melhor, exceder que dos crentes, todos que seguem algum livro sagrado, evangélicos, católicos, religiosos, se o vosso caráter não for melhor que todos que andam com a Bíblia, não vão entrar no reino. Ele começa a mostrar que é superior aos pergaminhos sagrados e à interpretação dos sacerdotes, que é a teologia de hoje. Revelar, e olhe para cá, eu preciso aumentar o som. Escreva aí, para os evangélicos a Bíblia é maior. Selá, Débora. Selá, Débora. Escreva aí, registre para a história. Se é que teremos tempo de ter história. Para os evangélicos, a Bíblia é maior do que a igreja, vírgula. Para os católicos, a igreja é maior do que a Bíblia. Mas para nós, os verdadeiros, fora do sistema, Jesus
é maior do que a igreja e a Bíblia. Os protestantes têm a Bíblia. Os evangélicos têm a Bíblia. A igreja católica tem a igreja. Mas nós temos Jesus, 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 Jesus. Quem criou a igreja? Quem criou a igreja? Quem apontou para o templo e disse: as portas do inferno não prevalecerão contra essa ex, tirados para fora, excelésia? Quem criou a igreja? E sobre quem a Bíblia fala? Eles nunca entenderam que tudo que está aqui era só sombra apontando para Ele. Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior. Se você tem Ele, você não precisa de mais nada. Escreva isso. Se você tem Ele, você não precisa de mais nada. Na vossa Bíblia diz, é Jesus quem está falando. Na vossa Bíblia diz para não matar. Lembra do jovem rico? A gente vai chegar nele ainda. Eu não mato. Eu sou santo, eu cumpro a lei. Eu sigo a Bíblia. Mas hoje vos digo que basta sentir vontade, basta ter intenção, motivação e desejo de matar alguém, basta sentir ódio no coração, querendo destruir alguém, para já ser réu da condenação da alma. Vocês aprenderam assim, mas aprenderam errado. Deus não vê atitude, Deus vê intenção. Escreva aí, Deus vê desejo. Ele continua. Vocês, religiosos, aprenderam a ir ao templo, aprenderam a ofertar. Escreva aí. Mas se você tem ira no coração, ódio na sexta, se você odeia seu germano, seu fráter, sua sor, Deus nunca recebeu a sua oferta, porque a oferta que Ele aceita e deseja é o amor. Revelare. Que eu realmente você está me convencendo que tudo que você tem falado são as palavras de Jesus Cristo. Eu reconheço que eu não conhecia Jesus Cristo. Mas, Áquel, mesmo assim tem coisas que você fala que Jesus nunca disse. Por exemplo, holograma, rehologramação, inferno não existe. Podeis me suportar mais um pouquinho? Eu já estou encerrando. Já não vai dar tempo do capítulo 7 mesmo. O grande auge vai ficar para amanhã.
e mostre que eu sou mentiroso e eu pararei de mentir, porque tudo que quero é existir com Ele. Mas digo na verdade que não minto, porque só falo o que Ele disse. E o que é que Ele disse? Vamos ver se Ele falou sobre reologramação. Jesus ensina o Seol, que os judeus já conheciam e criam, mas o que eles nunca souberam e não esperavam é que a reologramação, como eu chamo Seol, era para eles. Estava para eles. Você está entendendo? Ah, não, eu vou na sinagoga, eu sou filho de Abraão, e se eu tenho Hashem como meu Criador e sigo a Bíblia, eu não vou para o Seol. Jesus aponta para eles e toca na ferida e diz: o Seol foi feito para pessoas como vocês. Eles achavam que o Seol era para os pagãos. Quem lembra do que eu ensinei no grau anterior sobre os samaritanos? Os pagãos gregos, os gnósticos. É para eles que é o Seol, não para nós. Então encontram Jesus confrontando tudo que eles aprenderam pela teologia dos sacerdotes das escolas rabínicas. Abre aspas, é Jesus quem está falando. Deixe a mágoa, o ódio, se acerte com seus irmãos, enquanto estais vivo, para que não aconteça que o que você odeia entregue você a Deus, e Deus, o Criador, entregue ao anjo, o guarda, e o oficial de justiça, que é o anjo, te coloque na prisão, que é o Seol. Jesus está ensinando que aquele que deixa o seu lado esquerdo prevalecer a sua sexta, que escolhe o lado esquerdo da árvore, da ciência do mal, essa pessoa vai ter que passar pelo Seol. Pode ir ao templo, pode ter Bíblia, pode dar oferta, vai para reologramação. Mas Áquel, não estou entendendo ainda. Vem comigo, agora você vai entender. Revelare. Isso aqui é Jesus. Quem pode ir contra ele? Só estes versículos destroem o sistema religioso de hoje sobre a pregação do medo da Idade Média criado pela Igreja Católica e endossado pelos protestantes sobre o inferno. Vê, continua, abre aspas, Jesus falando: em verdade digo a vocês, de maneira nenhuma sairás da prisão. Escreva aí, não vai sair da prisão, do Seol, enquanto não pagares, revelare tudo que eu tenho ensinado para vocês. Quanto que dizem que isso fui eu quem criou,
Matemática de Deus, Deus não é invisível. Revelar e revelar enquanto não pagar. Escreva aí, enquanto não pagar. Matemática de Deus, o último ceitil, o último centavo. Jesus está falando que as pessoas sairão de lá depois que pagarem. Esse é o galardão para as pessoas do mal. Ele está falando em rehologramação. Cadê o inferno para sempre? Cadê o inferno, instrumento de medo? Que eu fico ensinando heresia. Você mataria Jesus também. Você mataria Jesus. Porque a religião está dentro de você. Ele continua contra o sistema, dizendo, abre aspas, na vossa Bíblia ensinaram para vocês não trair o cônjuge, adultério. Mas hoje lhes digo que basta desejar, ter a intenção, motivação de trair, para já ter materializado a traição, o adultério. Você está entendendo? Se isso fosse ensinado nas casas que se dizem casas de Jesus. Qualquer parte do corpo material que você não tenha domínio, ele diz, te levará ao Seol. Tenham honra, responsabilidade e compromisso dualmente. Ou é bem, bem, ou é não, não. Ou é sim, sim, ou é mal, mal. Pois não ter honra, não ter palavra, é ser do mal. A vossa Bíblia diz, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, vocês aprenderam errado. Deem amor aos que te fizerem mal. Na vossa Bíblia diz, para amar quem vocês gostam e desprezar quem não gostam. Aí o Akel diz, aquilo que não lhe custa não lhe vale. Quem esse homem pensa que é para fazer provérbios? Dono da verdade, a sua sabedoria. Vê se eu estou imitando ele ou não estou. Olha o que ele disse, se você ama só aquele que te ama, só aquele que você gosta, que tem afinidade, que é da sua doxia, da sua cultura, e você despreza aquele que você não gosta, eu te digo, falem bem até daqueles que vocês não gostam, e deseje o bem àqueles que querem te destruir. Salomão disse que o dia e a noite, olha ele citando Salomão, está sobre bons e maus. Olha a dualidade. Eu lhes digo que aquilo que não lhe custa não lhe vale. Em outras palavras, é o que Jesus disse, porque ele disse, pois se amardes os que vos amam, que contagem na matemática de Deus tereis. Vocês que andam com a Bíblia aprenderam
Vocês que andam com a Bíblia aprenderam a cumprimentar, escreva aí. O tolo é previsível, provérbio de Áquil. Eles só sabem gostar de quem gosta deles, com quem fala aquilo que eles entendem, que fala aquilo que eles aprenderam. Eles buscam na cabeça deles, se tem lá dentro, eles gostam, mas se não tem, é do mal, é heresia, eu não gosto. Então escreva aí, gostar de quem me gosta e cumprimentar, saudar quem me gosta. Eu disse a vocês, no grau anterior, eles cuspiam no chão quando viam um samaritano, mas cumprimentavam os bíblias. Hereges do mal, mas cumprimentavam os bíblias. Olha o que é que Jesus está dizendo. Se amardes os que vos amam, que contagem na matemática de Deus tereis? Se vocês só cumprimentam paz, graça, e se aproximam daqueles que têm a vossa doxia, da vossa igreja, do vosso círculo religioso, que fazeis de contável diante do Pai? O que é que está valendo para Deus? Sabe o que ele está dizendo? Todas as vezes que vocês cumprimentam pessoas que pensam como vocês, que ajudam pessoas que vocês gostam, que falam o que vocês falam, que têm a cultura que vocês têm, a evolução que vocês têm, isso tudo não vale nada, é vão diante de Deus, é zero, é nulo. Jesus está destruindo a arrogância que a Bíblia produziu neles, a soberba que a Bíblia produz. É isso que está acontecendo com você que está me assistindo agora. Está tremendo aí, né? E se aproximam daqueles que têm a vossa doxia. Que fazeis de contável diante do Pai? Evoluam. Esse negócio de evolução aí não está na Bíblia. Esse negócio de evolução, isso é filosofia vã, isso é heresia. Jesus está dizendo, tudo que vocês achavam que tinham aprendido como certo, vos digo, está tudo errado. Dono da verdade, quem você pensa que é para ir contra tudo? São 400 sinagogas. Você tem 29 anos. Quem você pensa que é, filho de carpinteiro? Jesus está dizendo, ó, tudo que vocês aprenderam está errado. Então agora vocês precisam endireitar o caminho, acertar o caminho, a direção. A partir de hoje vocês vão evoluir comigo. E ele diz assim, procurem ser perfeitos. A evolução é até o máximo. A estatura completa, não é assim? Evoluam e procurem ser perfeitos. Fazendo além, eu quero muito que você escreva isso, fazendo além, além de todos os homens. De todos os homens. E se aproximem até dos que não pensam como vocês. Do 23 ao 48 encerra Matiarro 6. Se aproximem até daqueles que não pensam como vocês. Eu adoraria. Estou aqui em altas temperaturas no coração, febril. Ir para o ápice, para o capítulo 7, que é continuidade.
A sua Bíblia foi subdividida em capítulos e versículos totalmente errada. O primeiro ensino de Jesus é o capítulo 5, 6 e 7. E o 7 é o gran finale, é o santo grau da mensagem de Jesus. Mas o horário não me permite, os vídeos ficam muito longos. Amanhã eu já abro com um gran finale e no final de amanhã, na sequência, tem outro gran finale. Todos vocês estão convidados para o final do primeiro ensino de Jesus Cristo. Você não tem ideia que caminho ele vai tomar e a coragem que ele vai ter de falar coisas já no seu primeiro sermão. Até amanhã. Boa noite.